Bom, então certo dia eu estava na Avantgarde e eu atendi uma ligação de fora. Eu geralmente não faço isso, mas era um cliente novo que estava interessado em um Porsche. E foi muito marcante o entusiasmo com o qual eu recebi aquela ligação. Porque ele falou assim, cara, eu não acredito, eu posso ter um Porsche pagando R$100 mil na época. Bom, a gente estava falando naquela ligação de uma Cayenne de primeira geração ainda, e eu tentei explicar para ele o que vai envolvido junto desses R$100 mil e no acesso de você ter comprado um carro desse patamar, certo? Um Porsche com um motor V8 aspirado lá na frente, um interior maravilhoso, com materiais e recheios tecnológicos absurdos, mas também o que geralmente o entusiasta deixa de ver ou ignora por uma questão de reforço positivo mental. Enfim, nesse vídeo eu tô com uma Cayenne GTS 92A, segunda geração da Cayenne, um carro em condições... é uma das Cayennes das mais bonitas e das mais bem conservadas que passam aqui na Avantgarde, e eu vou tentar responder essa questão que eu tive lá na ligação e essa questão que envolve, né, esses carros. Lembrando que esse aqui, inclusive, está à venda hoje lá na Vertex Motors. Então vamos falar sobre tudo isso. Dá para comprar um Porsche pagando 150 mil reais, 200, 250, 300, 400? Quanto custa, de fato, a aquisição e a manutenção desses carros ao longo prazo? 10 anos depois. Cayenne segunda geração, é uma boa ou é uma bomba? Esse é o vídeo, mas antes de começar ele, considere agora se inscrever no canal, ativa as notificações e já deixa a curtida para ajudar a gente a continuar produzindo esses tipos de conteúdo que vão fazer você economizar dinheiro. E quem sabe também entrar... Nossa, olha essa Alcantara aqui, cara. Umas belezas dessas daqui. Vem com a gente. Bom, então vamos lá. Estamos falando de uma Cayenne de segunda geração, a segunda mais barata Porsche que você pode adquirir. A primeira é a Cayenne de primeira geração. Isso porque ela é um pouco mais antiga. É um carro polêmico. O que a gente vê, na maioria dos casos, quando a gente está falando de Cayenne de segunda geração, são carros que têm já mais de 10 anos. Aqui a gente começou lá por volta de 2021, então já são mais de 10 anos aqui. E são carros que geralmente são utilizados no dia a dia, diferente dos 911, das Boxster, que geralmente só circulam no fim de semana. Aqui, no caso das Cayennes, é o carro do dia a dia, o carro para fazer supermercado, levar os seus filhos do colégio, pegar eles no judô, enfim. Isso significa que são carros que têm alta quilometragem e alto uso, geralmente andam muito em trânsito. E passados-se 10 anos, várias coisas vão se degradando. E não necessariamente esse perfil de público, em sua maioria, não totalidade, mas em sua maioria, acaba jogando essas manutenções mais para frente. E aí você vai acumulando um passivo de manutenção, que é o que eu vou mostrar em todo o vídeo aqui. Vamos falar dos problemas frequentes dessa plataforma. Mas vamos olhar o outro lado também. A gente está falando da segunda geração da Cayenne, e a Cayenne foi a Porsche de mais sucesso do século. Pronto, julguem-me, mas foi a Porsche que viabilizou financeiramente a empresa, que até o final dos anos ali 2000 estava em apuros, né? Caiu no sucesso de vendas e a gente vê muito do DNA da Porsche em alguns setores desse carro. Em outros setores desse carro a gente já vê os DNAs do grupo Volkswagen, porque esse carro na verdade é montado em cima de uma plataforma de Touareg. Inclusive a linha de produção é basicamente a mesma e muitos dos componentes do tipo o motor do para-brisa é o mesmo. Mas, enfim, antes da gente falar dos problemas, vamos falar das vantagens. Dá uma olhada nesse carro. A gente está aqui com uma versão GTS, que é uma versão intermediária entre as Cayennes de entrada, a V6 e a S, e as Cayennes tops de linha, que seriam a Turbo e a Turbo S. A GTS está bem no meio e ela costuma ser baixa numeração, né, de baixa, são poucos carros que a gente encontra, com poucas GTS no país, e geralmente porque eles eram mais caros.
Mas também junto com esse preço maior, vinha alguns recheios, alguns opcionais de customização, materiais internos e também uma questão de calibração de motor e suspensão mais voltadas para desempenho, mas ainda aqui falando de um V8 aspirado. Vários detalhes que destoam esse carro daquele mar de Cayennes V6 e V8S, que são todas iguais. E, cara, dá uma olhada no estado de conservação desse carro. A gente está falando aqui por volta dos seus 40 mil quilômetros e a GTS tem diversos pontos que elevam ela acima da mediocridade. Começando aqui, por exemplo, pelos faróis, né? Os faróis da segunda geração são inspirados no faróis do Carrera GT e a gente tem aqui na GTS faróis de máscara negra, que dão uma profundidade. E esse carro sendo um cinza com faróis de máscara negra, é a combinação mais harmônica que a gente pode achar. Depois aqui a gente tem um para-choque dianteiro parecido com o para-choque da Turbo, com saídas maiores. A gente tem essas partes laterais aqui, que são diferentes da S. Uma frente muito mais agressiva do que da S, mas ainda assim, carro é bonito. Carro é muito bonito. Depois aqui a gente passa para a lateral, a gente está falando de rodas Aro 21. Tem versões do Aro 22 dessas rodas ainda. Na nossa GTS aqui a gente está com rodas Aro 21 e são rodas que harmonizam muito bem com as demais dimensões desse carro. A Cayenne é um carro grande, né? Maior ainda que a Touareg e, enfim, não é só aqui na frente que a GTS é diferente, é lá atrás também. Depois aqui atrás a GTS tem esse spoiler superior aqui, essa asa a mais, né, com esses 2 andares, muito legal, isso aqui dá uma esportividade a mais no carro. A gente também tem as lanternas traseiras com o fumê e também as ponteiras quádruplas já, os modelos turbo e também uma espécie de aplique no spoiler inferior que dá um músculo a mais, assim, uns detalhes que diferenciam o GTS de todos os outros modelos. Bom, por fim, já falando de interior, a gente está falando da Cayenne, que possui bastante espaço, é um carro de boas dimensões. A litragem do porta-malas é bem grande e, no nosso caso aqui, a gente ainda está com o tapete de borracha original, protegendo o feltro original do carro, que está basicamente 0 km isso daqui, e a gente ainda tem o plástico aqui, protegendo o acabamento de alumínio, que isso aqui para tirar, isso aqui é toque. Mas eu vou deixar aqui porque o carro está à venda. Não é só desse jeito que está o carro, o restante do carro interior está impecável. Vamos dar uma olhada porque tem muito alcantara lá e muito elegante também o interior desse carro. Cayenne de segunda geração tem esse interior super aglomerado, eu diria, em termos de botões. A Porsche resolveu aqui fazer uma espécie de piano, de teclado, com cada uma das funções é um botão diferente, muito diferente do que a gente vê hoje em dia, com tudo touchscreen, né? Cada um dos comandos do ar-condicionado possui um botão, a gente tem os controles de off-road, enfim, é muito botão, parece um piano isso daqui. Enfim, de maneira geral, a segunda geração, 10 anos depois, ainda é um carro que está com o interior atual, em termos de material, esses cromos. Talvez a parte da central que a gente tem aqui, a gente pode fazer um upgrade com algumas versões que a gente tem aí de aftermarket, que traz o CarPlay, traz outras funções mais atuais, né? Mas de maneira geral, é um interior que envelheceu muito bem mesmo. E sendo essa daqui uma GTS, a gente tem aqui um conjunto de materiais e de acabamentos excepcionais. A gente começa com esse couro no painel aqui superior, com essas costuras aparentes, um couro muito macio, um couro napa mesmo, e muito liso, e o contraste, né? Quando a gente tem couro aqui na porta, aqui embaixo, na parte onde geralmente o teu corpo fica em contato, então aqui no meio do descanso de braço, no meio dos bancos, né? A gente tem alcantara, até no teto a gente tem alcantara. Então a parte de interior das GTS, das turbos, quando configuradas com interiores que eram opcionais de época, né, mais caros com certeza, elas, nossa, que sala de estar que a gente tem aqui. GTS também tem os bancos já mais semiconcha, com bastante apoio lateral e várias regulagens elétricas, sendo isso daqui um SUV, a gente não ia esperar nada
a menos do que isso. Até o volante a gente tem um volante com Alcantara. E aí a gente combina esse volante com os 5 displays da Cayenne, com aquele GTS, o Heavy Counter com fundo cinza, aquele Sport Chrono, Alcantara aqui. Parece que você está dentro de uma 911, uma carreirinha configurada com tudo, todos os checks acertados lá, e isso às vezes costumava dobrar o valor do carro, né? Mas enfim, passados-se 10 anos, essa GTS está com o interior impecável. Impecável. Mas não é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos falar dos problemas frequentes. Aqui, geralmente, de Cayenne 92A, de problemas mais frequentes que a gente tem é aqui nos botões do vidro. E esse carro, curiosamente, estão com os botões inteiros e também aqui nos botões do freio de mão. São coisas que geralmente você acessa bastante e acabam quebrando. Todo o restante que a gente vê de problemas aqui de painel, às vezes os botões perdem o acabamento, mas a gente consegue fazer os reparos, não são problemáticos aqui. Por fim, a gente tem um problema de dreno aqui do duto do ar-condicionado, que a gente já resolve há algum tempo aqui, às vezes ele entope e existe um serviço que a gente faz assim para não voltar mais esse problema. E às vezes a gente tem problemas também no teto solar desse carro, com os drenos, que também a gente consegue resolver aqui e o problema não volta. Por fim, de interior de Cayenne, eu falei tudo. E essa é a parte chata, a parte legal está lá no motor, vamos falar dele. Bom, Cayenne vem com 4 opções de motorização diferentes. A gente tem a primeira, que seria a Cayenne V6, apenas Cayenne lá na tampa traseira, não tem mais nenhuma letra ou denominação depois do nome Cayenne. Lá a gente está falando de um VR6 Volkswagen, o mesmo da Touareg, um 3.6 litros aspirado. Problemas frequentes desses motores são bobinas, bicos, bomba d'água, algumas das conexões que a gente tem ali de PCVs na parte do coletor. Carbonização também é um problema frequente desses motores, mas de maneira geral é um motor confiável, feito essas manutenções básicas, vazamento de tampa de válvula às vezes também acontece, só que é um motor fraco para o tamanho e para a proposta do carro, certo? A diferença dessa Cayenne de entrada para o segundo degrau, que seria a Cayenne S, que já tem o V8, 4.8 litros, é pequena hoje em dia. Então eu fugiria das V6 por uma questão de desequilíbrio entre entrega de potência e o restante do carro. Aí a gente entra nos motores V8 aspirados, que é o motor da família M48, que é essa daqui. Lá na Cayenne S a gente tem ele com por volta dos seus 420 cavalos. Aqui na GTS a gente tem o mesmo motor por volta ali dos 440 cavalos. Não é muita coisa, mas as calibrações são diferentes, a resposta do pedal é diferente. A GTS a gente tem um botão para abrir o escapamento e mudar o ronco do carro, né? Esses são os detalhes, os mimos da GTS em relação à S. Mas os problemas entre esses dois V8 aspirados de 4.8 litros são os mesmos. E é esses que eu vou mostrar e falar rapidamente agora. Problema número 1 do M48 está aqui nos variadores de fase dos comandos de admissão. Se você notar, a parte de admissão, que é no meio do carro, aqui no meio do bloco, a gente tem o ressalto na parte do primeiro comando, a gente tem esse ressalto, essa bolha aqui. E aqui se esconde o variador do comando. E esses variadores davam problema de fábrica em alguns anos. E eu já tenho 2 vídeos aqui no canal super antigos, mas não menos técnicos e detalhados, que eu vou deixar para você dar uma assistida aqui agora, que eu falo exatamente do problema do variador do comando. Os variadores entre os anos que eu estou falando lá no vídeo, eles dão problema e a maioria hoje já quebrou, certo? E quando quebra, o problema pode ser um problema catastrófico, mas geralmente o carro perde muita potência, você não consegue mais andar com o carro, isso porque o variador quebra e o comando sai de fase. Geralmente desliga uma das bancadas, geralmente aquela lá é a mais comum, e o carro fica funcionando capenga com uma das bancadas só, enfim, você tem que parar na hora. Já recebemos vários carros com esses problemas, a maioria fez o upgrade do comando, esse carro especificamente fez o upgrade do comando, mas enfim, a gente analisa rapidamente, né, numa inspeção rápida aqui pela tampa de óleo, a gente consegue ver
se o variador é o atualizado ou não, certo? Depois, aqui no sistema de ignição, a gente tem essas bobinas vermelhas que originalmente ficam ocultadas, né, por essa capa de plástico, mas com o tempo o corpo da bobina acaba estourando, ela estufa e aí a gente começa a ter perda do isolamento elétrico que a gente tem ali da bobina e começa a vazar faísca, o cilindro começa a falhar. A maioria das Cayennes hoje, passados esses 10 anos, provavelmente já fizeram a manutenção das bobinas. As novas não dão mais problema, o revestimento é completamente diferente, mas a substituição das 8 é obrigatório. Você tem um problema, na verdade começa a falhar essa aqui, mas você puxa essa daqui, ela está com o mesmo problema de isolamento, ela só não começou a falhar ainda. Enfim, deu problema de bobina, substitui as 8. E eu nunca lembro de um outro carro que veio aqui depois de substituir as bobinas, de substituir essas novas já ressubstituídas de novo, faz uma vez e resolve o problema. Outro problema crônico que a gente tem desse motor é aqui na parte da entrada do cavalete de água aqui, de saída da válvula termostática e tal. Originalmente esses carros já vazavam bastante por aqui e existe alguns reparos que a gente pode fazer ou a substituição por linhas de alumínio completas que não vão dar o problema de vazamento, certo? A gente chama de chifre aqui muitas vezes. Pegamos alguns problemas de bomba d'água, mas esporádicos, eu não diria que seria um problema crônico. Depois a gente tem o sistema de correias aqui, manutenção de qualquer outro motor. Assim como manutenção de qualquer outro motor, a gente tem aqui os injetores. Os injetores dessa família aqui costumavam um ou outro dar problema de travar mesmo, às vezes travava até aberto, né? O carro começa a falhar, começa a sair uma fumaça branca muito forte no escapamento. Nunca vi problema de calço, né? Nesses casos, mas a manutenção de injetor ela é aleatória, certo? Se você fazer agora, remover os 8 injetores desse carro e fazer um teste de bancada, provavelmente todos estão estanques com o leque certo e a vazão certa, certo? E de repente, daqui a um mês, pode ser que um ou outro dê problema. Não são injetores caros e você substitui pontualmente no caso dos injetores. Depois a gente pode ter uns problemas de entrada de ar, essas mangueiras aqui, ó, que são de plástico, com o tempo elas ressecam e a gente acaba tendo algumas fissuras e o funcionamento do motor começa a ficar um pouco quadrado aqui, sendo esse um motor funcionando por MAF. Por último, alguns vazamentos que a gente pode ter, assim como qualquer outro motor, em juntas, na junta da tampa de válvula é o mais comum, alguns casos a gente já pegou no cárter e no retentor do volante. Enfim, esses são serviços de natureza um pouco mais demorada, exigem um pouco mais de mão de obra em termos de investimento, as peças são baratas, mas às vezes a gente tem que baixar o motor, certo? Que nem eu já mostrei nesse outro vídeo que eu já falei aqui. Lá tem um motor removido e eu estou fazendo o serviço mais complexo aqui do variador. Por fim, eu vou deixar todos os valores de manutenções básicas aqui desse carro, mas uma das coisas que a gente precisa se atentar bem é a questão de fluidos. Fluidos desde a parte de lubrificação de motor, passando pela transmissão, caixa de transferência e os dois diferenciais desse carro, e também o fluido de direção hidráulica e também o de arrefecimento. Passados esses 10 anos, todos já deveriam ter sido trocados. Existem as especificações corretas e vamos começar falando do lubrificante do motor. Vamos dar uma olhada como é que está o lubrificante desse motor e falar um pouquinho do que vai aqui. Primeiro, eu vou abrir a tampa de óleo aqui com o motor desligado e para a gente dar uma olhada como é que está a manutenção de óleo desse carro. Esse é um carro que vem do Maranhão. Esse carro é do Maranhão e ele já vem aqui todo ano fazer uma revisão preventiva. E já há alguns anos que esse carro, esse motor, está recebendo um lubrificante de primeira linha. E a gente consegue comprovar isso tirando a tampa do óleo e dando uma olhada como é que estão os componentes aqui do cabeçote, tanto as paredes, que é tudo de alumínio aqui, a gente quer ver esse alumínio cinza, prateado, branco, né? Sem um depósito de verniz e sem depósito de borra. Então, olhando aqui pela tampa eu consigo ver e também eu consigo até... Eu vou dar uma ligada só para a gente ver os movimentos e a lubrificação funcionando, apesar que agora eu vou causar uma entrada de ar no motor, esperada, né? Porque eu estou sem a tampa de óleo aqui, mas a gente vai conseguir ver os componentes aqui funcionando e o óleo meio que até respingando. Vamos dar uma olhada para ver como é que estão as peças aqui e a lubrificação também.
Bom, então vocês viram aí o motor em funcionamento, vocês viram alumínio com cara de alumínio e óleo com cara de óleo, certo? E nenhuma borra acumulada, certo? É esse tipo de lubrificação que a gente pretende ver em todos os carros que fazem manutenção regularmente durante os anos aqui na Vanguard. E parte desse problema está relacionado com a solução, na verdade, que a gente dá em relação aos lubrificantes que a gente utiliza aqui. A norma de partida para você escolher o óleo de um M48, um V8 desses daí, é basicamente a norma A40, uma norma da Porsche, que a gente já encontra ela sendo homologada na linha 800X Max da Motul. A gente tem homologação Porsche A40 aqui na versão 0W40, certo? Mas a gente aqui na Vanguard, a gente não está contente só com o mínimo, com o básico. A gente quer mais, a gente quer exceder os requisitos mínimos dessa norma. E a gente encontra isso em outras linhas da Motul, como por exemplo o 5W40 800 XS, que possui a homologação Porsche A40, mas também possuem outras que são ainda mais restritas, mais exigentes em termos do desempenho do lubrificante lá dentro do motor, como por exemplo a Mercedes 229.5. Vocês estão vendo agora na tela aí que a 229.5 é mais exigente em termos dos desempenhos mínimos. Enfim, a linha XS ela excede todas essas notas e vai além dessas notas, na verdade, tem desempenhos melhores. No fim, o que a gente encontra no final dessa vida, né, de anos de manutenção que a gente tem aqui? Um motor sem desgaste, sem ter que ficar adicionando aditivos no lubrificante, porque a gente não tem nenhum problema a mais para resolver, além do que uma linha dessa já está resolvendo lá dentro do motor, a gente não tem nenhuma formação de borra e, no longo prazo, a gente nunca vai ter problemas de lubrificação nesse motor. Essa é a grande verdade, certo? Mas não é todos os casos que a gente encontra aqui, principalmente de Cayenne. Tem muita Cayenne aí trocando óleo com o óleo mais barato, certo? Com o famoso óleo de posto, né? E não necessariamente nessas trocas de óleos estão sendo observadas esses quesitos. Aqui a gente não só observa os quesitos, mas também põe coisa melhor ainda. De um lado, o mínimo esperado e de lado, muito mais do que o esperado, por um preço também muito bom, certo? Tudo isso você encontra aqui a pronta entrega na Vanguard. Então você está aqui em São Paulo ou no Maranhão e quer mandar o carro, é isso aqui que a gente vai te oferecer, a pronta entrega, inclusive o filtro aqui nesses elevadores, que é onde a gente faz o nosso serviço rápido. Então agenda a sua manutenção com o motor 800 aqui. Vou deixar os dados para contato na descrição dos vídeos. E se por acaso você está um pouco mais longe e não quer mandar o carro, eu entendo, sem problemas, é custoso também. Vê se lá se o seu mecânico está utilizando a linha Motul, que isso é uma bela indicação de que ele se preocupa com o serviço que ele está prestando e inclusive na parte de escolha dos produtos e do desempenho. E não precisa de aditivos, você só precisa disso e nada mais. Mas não é só no motor que a gente tem problemas de lubrificação aqui. Também vamos mostrar na parte inferior do carro que ali na parte da transmissão e caixa de diferença nós temos alguns problemas que são resolvíveis com o lubrificante certo também. Vamos falar deles, que isso é crônico de Cayenne. Bom, aqui a gente tem embaixo, debaixo dessa capa aqui, nós temos uma transmissão Aisin de 8 marchas, uma das primeiras do mercado ainda, e acoplada a essa transmissão, ou seja, fazendo o powertrain aqui desse carro mesmo, nós temos uma caixa de transferência variável, certo? O que a gente vê aqui no conjunto das duas é a Cayenne tendo um comportamento quando a gente está saindo de semáforo às vezes, né? Ou também em subidas, quando a gente dá torque de motor para sair, tem uma saída um pouco mais brusca, a gente vê a Cayenne dando uns tranquinhos, né? Uma espécie de oscilação assim, e ela às vezes desaparece depois quando você pega mais velocidade, certo? É um problema frequente que a gente tem aqui nas Cayennes e existe uma forma de resolver, existe um fluido específico que resolve junto de uma adaptação do sistema de transferência de força, certo? Então, é um problema que a gente já viu em quase todas as Cayennes, todas vão dar em algum momento da sua vida, a maioria já deve ter dado, na verdade, e se resolvido de início é barato, você não precisa abrir nem transmissão, nem caixa de transferência para resolver isso daí, certo? No caso também de trocando o óleo da caixa de transmissão, a gente recomenda substituição de filtros também, certo? Vou deixar aqui embaixo do vídeo os valores
desse serviço para você ter uma ideia quanto custa, né, fazer esses problemas. Se eu estivesse adquirindo uma Cayenne, que eu não tenho histórico de serviço agora, eu faria esse serviço, tendo em vista também todas as orientações que eu passei no vídeo de troca de óleo de transmissão, que eu vou deixar ele aqui também. É importante você ver e saber dos riscos envolvidos de troca de óleo de transmissão aqui na transmissão automática. Mas é melhor fazer do que não fazer. Não fazer é certeza de problema. Fazer é fazer a manutenção preventiva comum desse carro. Depois aqui atrás a gente encontra o diferencial traseiro do carro, certo? É um diferencial mais simples, não tem uma atuação elétrica aqui. A atuação elétrica é só pelo sistema dos ABS aqui, né? Que freia as rodas conforme a tração de cada uma das rodas aqui. Mas, enfim, aqui problemas mais frequentes que a gente pode ter é uma coifa rasgada aqui no semi-eixo ou as buchas também aqui que prendem o diferencial à carroceria, né? Que podem ressecar com o tempo. De maneira geral, é um sistema confiável. Na verdade, a Cayenne possui lá dentro do painel um sistema de seleção de tração, que você pode selecionar por terreno e também ela é adaptativa, certo? Pega a velocidade de roda, torque do motor, faz os cálculos e vê para onde que ela vai entregar torque, se ela vai frear essa roda, se vai frear, enfim. É um sistema eletromecânico muito bom para situações de off-road leves, aquela que você sai do asfalto e pega uma estrada de terra. Não é para você fazer trilha junto com um troller que você vai ficar para trás. Não é a pegada da Cayenne aqui, obviamente, ainda mais com esses pneus Summers aqui de aro 21. Enfim, depois aqui a gente consegue ver um problema frequente de Cayenne, um problema crônico, um problema de solução fácil, certo? Mas muita gente ainda, eu não sei porquê, talvez como o início dessas coisas, que são as molas pneumáticas da suspensão aqui, quando elas saíram a gente não tinha as soluções que a gente tem hoje em dia, né? E as molas pneumáticas são fontes de problema aqui. Todo o sistema pneumático, esse carro tem um ajuste pneumático de altura nivelante, né? E eu já expliquei isso aqui no vídeo da ML63, do Audi A6 Allroad. Na verdade, o sistema de suspensão desse carro é muito parecido com o do Audi A6 Allroad. Eu vou deixar esses vídeos aqui também, ou na descrição, porque eu já citei um monte de vídeo aqui nesse. Eu acho que tem limite card. Mas a gente já falou do sistema de suspensão pneumática desses carros. E aqui, hoje em dia, a substituição da suspensão pneumática é em questão da mola, certo? A mola é como se fosse um pneu. E, assim como o pneu do carro original resseca, a mola resseca também, certo? Então, aí, o que a gente recomenda é, preventivamente, é que seja feita a manutenção dessas molas, certo? Que sejam feitas substituições. E eu vou deixar o valor aqui embaixo do vídeo para você ter uma ideia de quanto sai isso hoje na gravação, no momento de gravação desse vídeo, e é muito mais barato que trocar um pneu desse carro, certo? Mas a gente tem que considerar que esse carro tem 4 molas. Então o segredo aqui, na verdade, está quando você vai comprar o carro e ver se já foi feita essa manutenção. É uma manutenção de a cada 8, 10 anos a gente vê a necessidade de substituir as molas porque elas ressecam. Se você não substituir as molas e o carro começar a apresentar vazamento na parte pneumática, você acaba sobrecarregando o sistema de controle, as solenoides e o compressor do carro. E a gente já trocou alguns compressores aqui, sobretudo por problemas não resolvidos na parte de vazamento de suspensão. O compressor começa a funcionar direto para compensar um vazamento que está tendo e aí você acaba gastando mais, certo? Não é o caso desse carro aqui, a manutenção dele está em dia. Enfim, eu vou deixar também os valores de compressor aqui embaixo para você ter uma ideia de quanto pode ficar essa conta. Nosso caso aqui está 0 bala. Depois, por último, ainda falando de suspensão, a gente precisa falar dos elementos de ligação das buchas, que são mais problemáticas lá na dianteira. Então aqui na frente é a mesma coisa que a gente viu lá atrás. A gente tem um amortecedor com mola pneumática. O comum desses carros é a mola ressecar, né? E ao redor desse carro, sendo a Cayenne um SUV, a gente vai ter uma suspensão duplo A. E é muito comum essas buchas superiores do braço aqui superior, as duas, elas causarem uma folga nesse sentido aqui. Elas não necessariamente estão rasgadas, mas quando você freia o carro ou você pega algum tipo de ondulação, principalmente nessas ruas de paralelepípedo que a gente tem aqui, a gente acaba tendo esse movimento da bandeja e isso acaba fazendo com que a bandeja encoste no quadro, né? E aí faz um barulhão, parece uma escola de samba aqui. Muito comum dessas buchas rasgarem, sobretudo se o carro é blindado, certo?
E não é nenhuma novidade. Bucha de suspensão para carro com 10 anos de idade, geralmente está na hora de fazer. Dados na descrição para a gente ter uma ideia de reparo de buchas aí de suspensão desse carro. Depois a gente tem aqui o sistema de pneus e freios da Cayenne, que são muito capazes. A gente está Cayenne sempre com essa pinça de 6 pistões. Existem variações de disco, existe no modelo turbo as opções de Ceramic Carbon, que funcionam muito parecido com o que eu expliquei lá no vídeo do RS6. Né? Se você estiver buscando uma turbo com o Carbon Ceramic, é o sistema que a manutenção é a mais barata, porque lá você troca só a pastilha, certo? Aqui já é diferente. Quando a gente tem o disco de aço, você acaba tendo uma vida média de disco a cada de 2 a 3 pastilhas. Depende muito de onde o carro rodou. Se ele rodou mais em cidade, vai trocar menos o disco. Se ele rodou mais em rodovia, freando forte, vai trocar o disco com mais antecipação, né? Então, no caso dos discos de aço, trocar disco e pastilha de aço é mais caro do que trocar só a pastilha no disco de Carbon Ceramic. O disco de Carbon Ceramic é muito difícil você trocar e vale a mesma coisa que eu falei no vídeo da RS6, de você ter cuidado na hora de remover a roda, porque você pode bater a roda no disco de carbono e trincar ele. E se ele trincar, ele vai ser caro, muito caro para trocar, certo? Depois, falando aqui, a gente tem o 295/35/21. E o bom da Cayenne utilizar essa medida é que essa medida no aro 21 é a mais famosa. A gente tem esse pneu em várias marcas, não só na Cayenne, a gente tem em Land Rover, a gente tem em BMW, a gente tem na Audi, enfim, vários carros que utilizam essa mesma medida, é a medida mais comum do aro 21 para SUVs e existem várias opções no mercado. E você só encontra todas elas no único site, que é o site da Pneu Store. Então vamos dar uma olhada para ver quanto está custando uma troca de pneus desse carro lá agora, no momento de gravação desse vídeo. Então vamos lá, medida é 295, perfil é 35 e o aro é 21. Vamos ver o que a gente tem aqui. A gente tem pneus de baixo custo, na verdade de baixíssimo. Nossa, eu não fazia ideia de que esses pneus, que tinha opção de pneus a esse valor. A gente tem um de baixíssimo custo aqui da Atlas Tires, está chamando a atenção por R$ 760, um pneu aro 21. Depois a gente tem uma versão de um custo ainda baixo custo, a gente está falando de um pneu Kurron, que é um pneu coreano, né? Vem em alguns Hyundais e Kias aí do país por R$ 1.100, certo? Sem o desconto ainda. E depois a gente entra nas diversas opções. Olha a quantidade de opções: Continental, Pirelli, Goodyear, Continental de novo, Speed Max, tudo a pronta entrega lá, Michelin, Pirelli de novo, enfim, várias opções. Esse está calçando nesse momento um Pirelli P0, certo? A gente tem o P0 aqui, inclusive, mas eu vou fazer aqui, parece que o P0 está com uma boa compra. A gente tem um Goodyear, um preço bom, 2.300, outro Pirelli. Lembrando que existem as classificações aqui para a Cayenne, né? A gente está trabalhando na classificação N, certo? Para Porsche, na classificação N alguma coisa, então N1, N0. Eu vou deixar, não lembro agora qual que é a 9PA, qual que ela está usando. Pode ser a N1, provavelmente. Ó, aí eu tenho duas opções de Continental N0 e uma outra Continental MO. MO é Mercedes, então seria um pneu de Mercedes. Mas a gente pode escolher qualquer coisa aqui no N. Eu vou escolher esse aqui. Então eu estou lá com um pneu de 2.900, eu vou botar um jogo de 4. Vamos trocar os 4 pneus, vamos dar uma olhada para ver quanto que sai essa compra. Bom, eu vou botar aqui a Vanguard como local de entrega, entregar no meu endereço. Vamos botar aqui uma entrega normal. Eu vou botar o cupom Nada Mal, vou botar tudo em maiúsculo e junto. Cupom Nada Mal, aplicar. E a gente tem
a compra dos 8 pneus ali por volta de R$ 11.600, trabalhando com pneu de primeira linha. Pneu de primeira linha é o único que vai fazer você explorar todo o torque desse motor, toda a parte de suspensão ativa desse carro, né? A GTS tem essa calibração diferente da suspensão, e se você botar um pneu de baixo custo, você não vai conseguir aproveitar isso. O carro vai escorregar, não vai durar muito também os pneus, vai fazer aquele ruído de quando você está andando em rodovia, vai estragar toda a experiência. Então o investimento em pneus nesse carro é muito importante para você ter a sua Cayenne em plenitude. Estamos falando hoje num pedido aí de uns R$ 12.000 em média para os 4 pneus, certo? Em termos de investimento, esse é um montante já com o desconto da Vanguard. E depois, por último, também vou deixar aí uma manutenção básica de freio desse carro aí de valores aqui embaixo para você ter uma ideia de valores, certo? Bom, falamos de interior, problemas do interior, falamos do motor, de problemas de motor, falamos sobre suspensão, transmissão, problemas frequentes desse carro. Eu não citei ainda que as Cayennes costumam ter problemas crônicos nos 2 sensores de nível, são 2 boias que a gente tem lá no tanque, certo? Eles dão problema e você acaba perdendo a referência de combustível, é um problema frequente de Cayenne, inclusive. Vamos deixar esse reparo aqui, também aqui embaixo, só para você ter uma ideia. E resta a gente mostrar tudo isso na prática, né? Bom, então geralmente quando eu gravo os carros aqui pro canal, eu vou lá para as avenidas, né? Que é onde a gente tem a possibilidade de aumentar um pouco a velocidade. Mas quando eu estou falando de Cayenne, a gente precisa falar de um outro lado que só os SUVs dão, que é essa questão da altura elevada, né? Começa a se sentir dirigindo um caminhão. E a questão da suspensão com curso maior, né? Ainda mais controlável. Aqui eu posso aumentar a altura do carro aqui dentro. Enfim, várias valetas, várias depressões. Estou numa zona de paralelepípedo agora. E se eu tivesse de carro, se eu tivesse com 911, eu estaria freando para cada uma dessas depressões que eu tenho aqui na minha frente. E com a Cayenne não, né? Você simplesmente passa por cima e isso dá uma usabilidade para o carro muito diferente das outras Porsches, né? Talvez só a Macan também tenha algo parecido por motivos óbvios, mas eu precisava citar isso nesse vídeo. Ó, só que é uma valeta de escoamento de água de chuva, você simplesmente vai, né? E falando também nessa parte de suspensão, a GTS ela tem o PDCC, então não são só os amortecedores, mas as barras estabilizadoras e tudo controlado eletronicamente. Isso, as barras são mais parrudas, né? E o carro tem uma compostura, apesar da suspensão pneumática e essa altura maior, a GTS ela tem uma compostura que, pelas ondulações que você passa, pelos desníveis, que é invejável, assim, é um mix do conforto, de você não se importar com a depressão, e também com essa questão de estabilidade. O carro é muito estável. Isso é um mérito da calibração da Porsche aqui com o PDCC da GTS. Se eu não me engano, era opcional só na S o PDCC, e a Cayenne normal não possui isso, certo? Isso porque eu ainda estava no normal, porque eu posso chegar aqui, ó, e mudar para o Sport a suspensão, mudar o carro inteiro para Sport. Eu tenho também aqui uma seleção na parte de ronco. Quando eu aperto Sport, ele começa a descer o nível da suspensão. Enfim. Ó, agora abriu a válvula. Bom, vamos falar do M48 aqui então. Então veja, a gente faz essa curva quase 180 e o carro não inclina, né? E agora eu tô com as válvulas abertas. E o motor tem um ronco gostoso. Não é aquele ronco espalhafatoso, ó, vou entrar forte agora. E o carro tá, plantado, firme, rígido. Não desconfortável, mas firme é a palavra, né? Bom, a GTS ela ainda está com o motor aspirado, né? Tem um golinho a mais do que na S, dos 420 vai para 400 cavalos, 440, né? 20 cavalos a mais,
uns 2 a 3 kg força a mais. O que chama mais atenção no motor é essa entrega de torque mais constante, certo? A gente não tem um motor que está morrendo lá em alta. O ronco, dá mais com a válvula aberta, e um certo fôlego para o tamanho. E aqui eu me sinto muito numa Boxster S, né? Que tem ainda também a mesma coisa, o motor aspirado, uma carroceria fenomenal, mas você não consegue cutucar o carro no acelerador, né? O carro ele tá sempre em prumo, né? Você não consegue atrapalhar a dinâmica do carro com o pé direito, só nos modelos turbo, né? Que aí a entrega de torque é bem diferente. Mas é mais elegante assim, eu acho. Mais gostoso. Nada mal. Bom, por fim, é uma bucha, é uma boa ou é uma bomba a Cayenne de segunda geração? Bom, eu vou dizer que a maioria, o senso comum em relação desses carros está correto. Esse carro, em sua maioria, é uma bomba. Isso porque essas manutenções que eu expliquei durante o decorrer aqui do vídeo, geralmente estão deixando de serem feitas. E os carros estão sendo utilizados até o momento que eles param. E, enfim, acumula muita coisa, que nem curva de rio. E isso acaba sendo a realidade da maioria dos carros que você vê anunciado hoje. Mas existem ainda alguns exemplares no mercado. Olha essa entrada. O carro não perde a compostura, é impressionante. Parece que você tá, sei lá, num simulador de 911 um pouquinho mais elevado em cima do caminhão. Que nem os caras gravam pra Hollywood alguns carros. E o carro vai fazendo as curvas, assim, é um negócio muito estranho, esse negócio de parte estabilizadora, né, ativa, mas muito interessante. Voltando, existem alguns carros no mercado, principalmente esses carros mais nessa parte das GTS, né, com configurações de... Cara, olha esse interior, mano, que lugar gostoso de estar, assim, que bom gosto que a gente tem na configuração de cores, de materiais, né, o banco abraçando, todos esses botões aqui, faz uma porrada de coisa, enfim. São esses carros, né, as GTS, algumas turbos, que eu acho que são carros que vão ter uma possibilidade aí de longo prazo você adquirir um e... V8, né? Mas não são todos os carros, esses aí são mosca brancas no mercado hoje, carros que estão com a manutenção em dia. Geralmente o cara que fez esse investimento sabe o valor do carro, sabe o valor dessa manutenção até então e está cobrando de acordo, né? Então esse é um carro que você não vai ver de baixo para cima, mas sim dos valores médios para cima, e achar os carros que estão com as configurações de interior, de manutenção em dia, enfim, todos os fatores que você deve avaliar na aquisição de um carro, né? Achar essas oportunidades no mercado e fazer o bid em alguma, né? E diga-se de passagem, esse é o caso deste carro que está à venda hoje lá na Vertex Motors. É um carro de manutenção da Vanguard de longo prazo, a gente conhece, a gente tem histórico desse carro, mesmo sendo de outro país, lá do norte, né? A gente tem um excepcional histórico de manutenção, tendo em vista todas as 9 PAs, todas as 9 2As que a gente já fez aqui na Vanguard. E esse é o tipo de carro que a Vertex também prospecta para você. Então, se você está pensando em ter uma Cayenne, não sei, você olha para aquela Jeep Compass, ou aquela Renegade, ou sei lá, Commander, você olha, puta merda, é muito dinheiro para pouco carro, né? E você olha para uma Cayenne GTS dessa e você fala, ok, será que a gente consegue achar um carro desses? Essa é a especialidade da Vertex, né? Fazer essa prospecção, achar os carros, fazer a peneira de manutenção e achar as melhores opções do mercado. Vou deixar o site deles aí, vou deixar
o Instagram também e vou me divertir mais um pouco agora. Vocês vão me dar licença que a GTS, olha aí, passa na ondulação, você não... Nada mal. Bom, então é isso, senhores. A gente tem um orgulho muito grande de tá mostrando um exemplo de uma Cayenne de segunda geração que quebra completamente o senso comum que você pode ter desses carros. Um carro que a gente já está fazendo há alguns anos a manutenção, e é esse tipo de conteúdo que a gente gosta de mostrar para vocês, essa coisa que dá essa cutucada, né? Dessa coisa, dessa sua verdade que você tem em relação a certos carros que às vezes se surpreendem em termos de conservação e capacidade também. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Vale lembrar também do nosso clube de membros, uma iniciativa que a gente começou no Patreon agora. Lá você vai ver acesso antecipado a vídeos, making-offs, conteúdos mais técnicos, cursos, a nossa comunidade no Discord, onde você tem contato direto aqui comigo e com a nossa equipe de produção, visitas acompanhadas da Vanguard, enfim. Vou deixar o link do Patreon aqui. A partir de uma Heineken por mês, você já ajuda a Vanguard e toda a nossa equipe de mídia agora desse ano a gente produzir esse tipo de conteúdo também para você exclusivo. E agora mais exclusivo ainda no clube de membros. Dá uma espiada e se inscreve. Eu aposto que você vai gostar. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa é a Vanguard.